Um assunto que tem sido discutido na Câmara é a situação do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o chamado Revalida. A Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara discute esse assunto e a gente vai conversar com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, para falar um pouquinho sobre essa situação. Deputado, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Jaciene. Agradeço demais por poder participar do programa Palavra Aberta, para tratar de assuntos de grande importância para todos os brasileiros, porque nós vamos falar sobre saúde. Deputado, qual tem sido a dificuldade? Por que a lei que institui o Revalida ela não tem sido cumprida como deveria? De fato, ela não vem sendo cumprida como deveria. Nós aprovamos no Congresso Nacional uma lei, que é a Lei do Revalida, que é de 2019, ela determina que o governo federal realize 2 vezes por ano o teste do Revalida, o exame do Revalida. Esse exame do Revalida, diz a lei também, que deve ser feito em 2 etapas, para poder ver se o médico brasileiro formado no estrangeiro, se ele tem realmente condições, se ele tem capacidade para poder exercer a medicina em nosso país. E esse exame, o primeiro tem que ser prova objetiva e discursiva, e o segundo é feito de forma prática, para ver se realmente o médico sabe fazer cirurgias, se ele sabe clinicar, entre outras ações que são necessárias serem feitas pelo médico. Portanto, é um exame bastante minucioso, que é feito com os médicos formados fora do Brasil, formados no estrangeiro. Portanto, deveria estar acontecendo 2 vezes por ano, a cada semestre o exame deveria existir, só que isso não está acontecendo. No ano de 2020, por exemplo, não ocorreu. Nós, claro, que levamos em consideração a pandemia, que afetou a vida de todos nós no ano passado, que está afetando. Mas essa pandemia ela deveria ser a motivação para realizar esses exames do Revalida, porque nós estamos precisando de médicos. Nós temos aí 18 mil médicos brasileiros formados no estrangeiro, com condições de trabalhar, e não pode trabalhar porque não foi realizado o exame. E eles querem fazer o exame. Ninguém quer colocar médico sem ser testado. Logicamente que as universidades aqui do Brasil não precisam fazer esse teste, mas quem é formado fora, o Brasil precisa fazer o teste. Inclusive, na audiência pública, foi mostrado que existem médicos formados no estrangeiro que já têm pós-doutorado, como é o caso de um que foi mostrado, pós-doutorado pela USP, e que até hoje não conseguiram fazer o teste de revalidação, ou seja, ele não pode trabalhar, enquanto outros que não têm pós-doutorado, nem mestrado, nem doutorado, estão trabalhando, e esse que está bastante capacitado não pode trabalhar em nosso país. Deputada, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle tem acompanhado esse assunto, discutiu, inclusive, recente audiência pública. Qual é o principal entrave? Os deputados conseguiram entender qual é a maior dificuldade para realizar o Revalida e para que a lei seja de fato cumprida, né? Que o exame seja realizado aí as 2 vezes por ano, em 2 etapas, como o senhor explicou aqui? Veja, o diretor do INEP, doutor Luiz, que é o responsável por isso, que é o órgão do Ministério da Educação, e que esteve presente na audiência, ele justificou do ano de 2017 a 2019 não ter havido por questões de licitações. Já 2020 foi em função da pandemia. Mas os deputados que estiveram presentes nessa audiência, foram vários deputados e deputadas, que não concordaram com as desculpas que foram levadas ao nosso conhecimento, que foram justificadas pela não realização dos exames do Revalida. Porque nós entendemos que nessa pandemia muita coisa funcionou, porque você pode fazer isso acontecer quando existe muita boa vontade. Então, o que nós percebemos é que o INEP não estava privilegiando, nem estava muito interessado mesmo em fazer esses exames lá para trás. Mas agora eu vi que, inclusive, foram feitas modificações no INEP, mudanças que foram feitas lá na sua direção. Dentro do próprio Ministério houveram algumas mudanças
Então, nós estamos acreditando que, a partir de agora, vai ser normalizado esses exames, porque nós precisamos de mais médicos. No estado do Maranhão mesmo, a carência de médico é muito grande. A cobertura, a Confederação Nacional de Municípios levou lá para nosso conhecimento que a cobertura no Nordeste é muito pequena de médicos. Isso impede que haja mais equipe de programa de saúde da família, que poderia evitar várias mortes, porque ele faz a prevenção. Então, nós temos poucos médicos. Inclusive, nessa audiência pública, tiveram médicos formados no estrangeiro participando e que já tem o CRM, já está registrado, já passou no Revalida, que mostrou a dificuldade que é. Inclusive, muitos desses médicos já estão com especialização, inclusive médico intensivista. Nós estamos precisando de médico especialista na UTI, estão jogando aí muitos médicos formados aqui no Brasil sem muita prática e sem muito conhecimento teórico para trabalhar numa área muito crítica, uma área que precisa de muito conhecimento, é uma área que requer muito cuidado, porque é um momento que o cidadão está em uma situação muito difícil. Eu mesmo passei por isso, fiquei 3 semanas internado num leito de UTI por causa da Covid, e sei da importância que é ter um médico com conhecimento geral da medicina para que ele possa tratar de doente que está em situação crítica. Então, é importante que nós tenhamos esses profissionais. Tem muito desses profissionais no Brasil que têm essa condição de trabalhar em UTI, mas que não está podendo trabalhar porque ainda não fez o Revalida, porque não existe a prova do Revalida. Não está desde 2017, não tem a prova do Revalida, desde 2017. Então, faz a primeira etapa, como foi o ano passado, teve a primeira etapa, mas não teve a segunda etapa. Então, deveria ter tido, ano passado, 2 exames, não tiveram. Esse ano, tudo indica que não vamos ter nenhum, porque agora que foi publicado o edital, para ser realizada a primeira etapa. E se reclamou muito que o INEP está pretendendo fazer, ao invés de 2 etapas, 3 etapas, o que não está na lei, o que não é previsto na lei. O que a lei prevê é a prova objetiva e discursiva, e depois a prova prática. E o que está sendo trabalhado nos editais é uma prova objetiva, depois, se a pessoa não passar na objetiva, não faz a discursiva. E se não passar na discursiva, não faz a técnica. Mas na lei diz que as 2 juntam, a discursiva e a objetiva, para depois ir para a parte prática. Tá certo, deputado. A gente agradece aqui as suas informações, viu, a sua participação aqui no Palavra Aberta, trazendo um pouco aí desse cenário com relação às dificuldades, né, para os profissionais de saúde aí formados em outros países conseguirem aí o Revalida, esse exame nacional aí de revalidação dos diplomas médicos. A gente agradece mais uma vez a sua participação aqui no Palavra Aberta. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e digo mais, os brasileiros que estudam e fazem medicina porque ele nasceu com a vontade de ser médico, de ser médica, e são muito deles bons, só que eles não têm condições de fazer aqui no Brasil, porque aqui a faculdade particular é muito cara, tem faculdade cobrando R$20 mil por mês, e se a pessoa vai para a Argentina, ele paga R$600 por mês. Por isso que muitos brasileiros estudam fora, mas isso não significa dizer que o ensino é inferior ao do Brasil, muitas das vezes até melhor, igual ou melhor. Tá certo, deputado. Muito obrigada mais uma vez aqui pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Nós conversamos com o deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão. A gente fica por aqui e até a próxima.